Mais um dia que se passa e você pensando, qual será a ordem certa para ler os encadernados do Lanterna Verde e os que complementam a história? Você sempre procura, mas nunca acha um guia que te convença que aquele é o que você precisa, não é mesmo? Aqui no Avante Nerds, o canal que é totalmente focado em guias de leitura e ordens cronológicas de histórias em quadrinhos, você vai encontrar tudo, ou quase tudo, que procura. Nesse vídeo eu vou te apresentar a ordem definitiva de leitura dos encadernados do Lanterna Verde, Tropa dos Lanternas Verdes e outros títulos relacionados. Vem comigo que eu vou te mostrar que você veio ao lugar certo. Renascimento é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Ethan Van Sciver. Após os eventos de Dia do Julgamento, Hal Jordan se tornou o Espectro, uma entidade que tem a missão de punir com justiça as almas corruptas. Depois de passar um tempo como Warrior, Guy Gardner junta-se novamente à tropa dos Lanternas Verdes. Como seria um Lanterna com todas as emoções do espectro emocional? Kylo Rayner dá as primeiras dicas sobre o futuro da série. Parallax é revelado como o avatar e a entidade viva do próprio medo. E para finalizar, nesse primeiro volume, temos a volta do Lanterna Verde Hal Jordan e da tropa dos Lanternas Verdes. Sem Medo é uma história do Lanterna Verde, escrita por Geoff Johns, com ilustrações de Darwyn Cooke, Carlos Pacheco, Alex Ross, Ethan Van Sciver e Simone Bianchi. Aqui vamos conhecer mais do primeiro exército dos Guardiões do Universo, os Caçadores Cósmicos. Mas quem são eles? Com muita criatividade, Hal Jordan usa a cabeça de um caçador cósmico como bateria de energia e carrega seu anel após recitar o juramento da tropa dos Lanternas Verdes. Enquanto isso, os Lanternas Perdidos vivem. Eles foram os últimos que ficaram entre Hal Jordan e Oa quando ele se tornou Parallax. Jordan roubou os anéis deles e os deixou para morrer no espaço durante o Crepúsculo Esmeralda. Nessa edição foram reintegrados à tropa dos Lanternas Verdes, e, por fim, temos a primeira menção de A Noite Mais Densa. Recarregar é uma história da tropa dos Lanternas Verdes escrita por Geoff Johns e Dave Gibbons com ilustrações de Patrick Gleason. Os Guardiões do Universo reformam a lendária tropa dos Lanternas Verdes. A Vingança dos Lanternas Verdes é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Carlos Pacheco e Ivan Reis. Começa a crise infinita com o reencontro da dupla Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Hal Jordan também se reencontra com Batman. É o encontro do bravo herói da luz com o destemido Cavaleiro das Trevas. Um ano depois após Crise Infinita, vemos Arquilo sendo escolhido como o primeiro membro da Tropa Sinestro. Super Cyborg se torna o novo mestre dos Caçadores Cósmicos. Hank Henshaw foi um dos 4 novos Superman durante a morte e o retorno do Superman. E quem é o Superboy primordial? Descubra mais em Crise Infinita. Para Ser um Lanterna é uma história da Tropa dos Lanternas Verdes escrita por Dave Gibbons com ilustrações de Patrick Gleason e do próprio Dave Gibbons. Guy Gardner e Kilowog ajudam a reconstruir a Tropa dos Lanternas Verdes, com novos membros regulares adicionais no elenco. Hal Jordan, Procurado e O Mistério da Safira Estrela são histórias do Lanterna Verde escritas por Geoff Johns com ilustrações de Ivan Reis e Daniel Acunha. Os Guardiões do Universo mencionam os 52, as semanas que redefiniram o universo DC. Depois da Crise Infinita, o universo DC teve seu ano mais agitado de todos os tempos. Foi um ano sem Superman, Batman ou Mulher Maravilha, mas não um ano sem heróis. Batman recebe um chamado da Tropa Sinestro. E ainda, qual será o mistério da Safira Estrela? O Lado Negro do Verde é uma história da Tropa dos Lanternas Verdes escrita por Keith Champagne e Dave Gibbons, com ilustrações de Patrick Gleason, Tom Nguyen e do próprio Dave Gibbons. A Tropa dos Lanternas Verdes vai testemunhar a nova ascensão de uma das mais cruéis e perigosas raças existentes, os Dominions, que estão prestes a desvendar o segredo de uma arma que pode dar a eles o controle sobre milhares de planetas. A Guerra dos Anéis é uma história do Lanterna Verde e da Tropa dos Lanternas Verdes, escrita por Geoff Johns, Dave Gibbons e Peter Tomasi, com ilustrações de Ethan Van Sciver, Ivan Reis, Patrick Gleason, Angel Unzueta, Pascal Alixer, Dusty Ingwe e Jamal Igley. Ele chegou com tudo e você deve ter cuidado com seu poder. Sinestro, o Lanterna do Medo enfrenta Hal Jordan e Kylo Ren. E a primeira das novas leis da tropa é Força Letal Permitida. O Anti-Monitor foi responsável pela morte dos multiversos na clássica Crise nas Infinitas Terras, e agora ele retorna como membro da Tropa Sinestro.
Os Guardiões Ganthet e Sade são banidos da tropa dos Lanternas Verdes e, movidos pelo amor que sentem um pelo outro, se uniram e criaram um Anel Azul, movido pela energia da esperança. Primeira revelação completa dos Lanternas do Espectro Emocional. A profecia da Noite Mais Densa é revelada, e as primeiras faíscas da Guerra da Luz, o nascimento dos Lanternas Azuis e dos Lanternas Negros. Os Lanternas Alpha é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Mike McCone. Essa história é um epílogo de A Guerra dos Anéis. Após a Guerra dos Anéis, os Guardiões do Universo decidem tomar uma nova direção em apoio às novas leis do livro de Oa. Para este fim, eles selecionam os Lanternas Alpha para monitorar a conduta inadequada de membros da tropa dos Lanternas Verdes. A Guardiã do Universo, Cicatriz, teve o rosto queimado pelo Anti-Monitor na Guerra dos Anéis e ajudou a pavimentar os caminhos que levam à Noite Mais Densa. Origem Secreta é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Ivan Reis. Hal Jordan recebe seu anel do Lanterna Verde Abin-Sur e encontra Sinestro pela primeira vez. A origem de um dos grandes inimigos dos Lanternas Verdes, Hector Raymond. Descubra os segredos de um jovem William Hand, quem um dia se tornará o vilão Mão Negra, líder dos Lanternas Negros. E quem é Atrocitus e qual a sua conexão com os Guardiões do Universo? A Busca e Olho por Olho são histórias da tropa dos Lanternas Verdes, escritas por Peter J. Thomas, com ilustrações de Patrick Gleason, Carlos Magno e Luke Ross. Os Lanternas Verdes são enviados por todo o universo para encontrar e interceptar anéis da tropa Sinestro ainda ativos após a Guerra dos Anéis, antes que possam criar mais estragos. O mais novo membro da tropa Sinestro, Mongul, é encontrado pela primeira vez. A Ira dos Lanternas Vermelhos é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Shane Davis e Ivan Reis. Presencie o nascimento dos Lanternas Vermelhos. E o Lanterna de muitas cores, Hal se torna um Lanterna Vermelho e um Lanterna Azul-Verde. Os Pecados da Safira Estrela é uma história da tropa dos Lanternas Verdes escrita por Peter J. Thomas com ilustrações de Patrick Gleason. Conheça as Lanternas Violetas, conhecidas como Tropa das Safiras Estrelas. As belas e poderosas Amaronas, lideradas pela rainha Agapo, têm uma nova missão: curar o mal da tropa Sinestro com a força do amor. Agente Laranja é uma história do Lanterna Verde, escrita por Geoff Johns, com ilustrações de Philip Tan e Ed Barrows. Por que os Lanternas Verdes não podem pisar no Sistema Vega? Por que os Guardiões ficaram longe do Sistema Vega por milênios? Descubra a verdade por trás da Zona Proibida, onde vive uma poderosa criatura, mantida em segredo pelos Guardiões por anos. Uma criatura de cobiça infinita. Conheça a Tropa de Larfleeze, o Lanterna Laranja. E ainda, situação desesperadora. Os Guardiões vendem os Lanternas Azuis. Eclipse Esmeralda é uma história da tropa dos Lanternas Verdes escrita por Peter J. Thomas com ilustrações de Patrick Gleason. Com a Guerra da Luz se intensificando, Mongul tenta estabelecer seu controle sobre a tropa Sinestro, escravizando o planeta Dashan e tornando-o o mundo natal de sua tropa. O que o braço direito de Sinestro, Arquilo, pensa de tudo isso? E Sodanyat, o Daxamita e Lanterna Verde conhecido como Ion, lutará para salvar seu mundo natal, ao qual ele jurou nunca mais voltar? É o prelúdio para A Noite Mais Densa. A Noite Mais Densa é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns com ilustrações de Doug Mahnke, Ed Benes, Marcus Marz e Jerry Ordway. Vida e morte no universo DC. As várias mortes de heróis através da história da DC. A última tropa se apresenta. A tribo Índigo chega para disseminar a boa vontade pelo universo. Revelado o verdadeiro poder por trás do amor infinito das Safiras Estrelas, Gavião Negro e Mulher Gavião. O retorno de Parallax. E a origem das entidades do espectro emocional é revelada. A Noite Mais Densa é uma história escrita por Geoff Johns com ilustrações de Ivan Reis. Os Guardiões são traídos. Cicatriz ataca. Batalhas acontecem em todo o universo DC contra os Lanternas Negros e temos a primeira baixa da guerra, os Gaviões. O Guardião dos Lanternas Negros é revelado, Necron. E Bruce Wayne da Terra levanta para o chamado dos Lanternas Negros. Os membros de várias tropas fazem seus juramentos juntos e surgem os Lanternas representantes da Terra. Mera, a Lanterna Vermelha, Lex Luthor, o Lanterna Laranja, Espantalho, o Lanterna Amarelo, Flash, o Lanterna Azul, Átomo, o Lanterna Índigo,
e Mulher Maravilha, a Safira Estrela. O segredo por trás da Terra e seus 4 lanternas verdes, o protetor da entidade branca da vida. Os 12 ressuscitados. Quem são eles e por que eles voltaram? Descubra em Um Dia Mais Claro. A Noite Mais Densa é uma história da Tropa dos Lanternas Verdes, escrita por Peter J. Thomas, com ilustrações de Patrick Gleason. A Guerra da Luz se expande e justamente quando as coisas não poderiam parecer mais sombrias, os Lanternas Verdes Kylo Ren, Guy Gardner e John Stewart se juntam ao resto da Tropa dos Lanternas Verdes na luta para preservar a bateria central e o planeta Oa de serem consumidos pelos Lanternas Negros. Esta batalha mortal ameaça engolir não apenas a tropa, mas o próprio universo. O Dia Mais Claro é uma história do universo DC escrita por Geoff Johns e Peter J. Thomas, com ilustrações de Fernando Passarim, Ivan Reis, Joey Prado, Patrick Gleason, Scott Clark, Arjan Siaf, Oclair Albert e Rob Hunter. Sinestro, Carol Ferris e Hal Jordan chegam ao acordo para investigar o mistério da Lanterna Branca, mas nenhum deles parece ser digno de carregá-la. Os recém-ressuscitados pela luz branca da vida procuram se adaptar à sua nova situação. Segredos serão revelados, guerras serão travadas e heróis irão ressurgir quando o Dia Mais Claro chegar. O Dia Mais Claro é uma história do Lanterna Verde, escrita por Geoff Johns, com ilustrações de Doug Mahnke, Shaw Davis e Brett Booth. Parallax é capturado e um novo jogador misterioso entra em cena, e afirma ter escrito o livro de Oa. Conheça Carol Ferris, a nova rainha das Safiras Estrelas. Barry Allen, o Flash Alax, e um poderoso inimigo é revelado. E ainda, Larfreeze aprende sobre o grande doador de presentes, Papai Noel. A Maldição da Lanterna Alpha, A Revolta dos Lanternas Alpha e O Armeiro são histórias da Tropa dos Lanternas Verdes, escrita por Peter J. Thomas e Tony Bedard, com ilustrações de Patrick Gleason, Arjan Siaf e Tyler Kirkham. Os Lanternas Alpha procuram forçar os Lanternas Verdes John Stewart e Kylo Ren e o ex-guardião Guntat a entrar em suas fileiras. Eles serão capazes de resistir, parar a revolta dos Lanternas Alpha liderados por seu mentor, Super Cyborg, e descobrir seus planos secretos? E a Tropa dos Lanternas Verdes é pega no meio de uma guerra entre a Tropa Sinestro e o Guardiano conhecido como Armeiro, que tem construído um escudo com vestígios remanescentes da energia da Lanterna Branca e busca vingança contra Sinestro. E a razão disso vai te chocar. Testamento é uma história dos Gladiadores Esmeralda, escrita por Peter J. Thomas, com ilustrações de Fernando Passarim. Os Lanternas Verdes Guy Gardner, Kilowog e Arisia exploram os setores desconhecidos da galáxia, determinados a levar sua luz esmeralda para os cantos mais escuros do desconhecido e trazer ordem ao universo. Mas qual é o pacto secreto que Guy Gardner fez com Lanterna Verde, Atrocitus e Guntat que o coloca em conflito com Hal Jordan? A Guerra dos Lanternas Verdes é uma história do Lanterna Verde, Tropa dos Lanternas Verdes e Gladiadores Esmeralda, escrita por Geoff Johns, Tony Bedard e Peter J. Thomas, com ilustrações de Ed Benes, Arjan Siaf, Doug Mahnke, Tyler Kirkham e Fernando Passarim. Lanternas de uma cor diferente, os 4 Lanternas Verdes nascidos na Terra colocam anéis de diferentes tropas. Hal Jordan da Tropa Sinestro, Guy Gardner, o Lanterna Vermelho, Kylo Ren, o Lanterna Azul e John Stewart da tribo Índigo. Kylo Ren e John Stewart versus a Tropa dos Lanternas Verdes e Hal Jordan e Guy Gardner versus os Guardiões do Universo. Com o fim da guerra, conheço o mais novo membro da Tropa dos Lanternas Verdes, Sinestro. E quem é o misterioso primeiro Lanterna? A Guerra dos Lanternas Verdes, Consequências, é uma história da Tropa dos Lanternas Verdes e Gladiadores Esmeralda, escrita por Tony Bedard, Scott Collins e Peter J. Thomas, com ilustrações de Daniel HDR, Bernard Chang, Chris Batista e Ron Frenz. No epílogo da Guerra dos Lanternas Verdes, a Tropa dos Lanternas Verdes e os Gladiadores Esmeralda devem se recompor para retomar o policiamento do universo, mas eles descobrem que fazer isso é mais difícil do que jamais imaginaram. Sinestro é uma história do Lanterna Verde escrita por Geoff Johns, com ilustrações de Doug Mahnke e Mike Choi. Hal Jordan foi privado de seu anel e Sinestro se desliga da Tropa Sinestro. E agora, Sinestro e Hal Jordan são parceiros na Tropa dos Lanternas Verdes?
Hora de criar o terceiro exército. Os Guardiões do Universo procuram substituir os Lanternas Verdes. O Segredo da Tribo Índigo e a Vingança do Mão Negra são histórias do Lanterna Verde, escritas por Geoff Johns, com ilustrações de Doug Mahnke, Jim Calafiore e Renato Guedes. Acompanhe o retorno do Mão Negra. Qual é o segredo por trás da Tribo Índigo? O que os Guardiões do Universo estão guardando? E o que é o Terceiro Exército? A Ascensão do Terceiro Exército é uma história do Lanterna Verde e da Tropa dos Lanternas Verdes, escrita por Geoff Johns e Peter J. Thomas, com ilustrações de Ethan Van Sciver, Pete Woods, Doug Mahnke, Carlos Urbano e Fernando Passarim. Hal Jordan e Sinestro, bem-vindos à Zona Morta. Conheça o novo Lanterna Verde da Terra, Simon Baz. Ele recebeu o Anel de Poder Fundido de Hal Jordan e Sinestro depois de seus anéis terem presumido que ambos estavam mortos durante a ascensão do Terceiro Exército. E sua primeira missão é devolver o anel. A Ira do Primeiro Lanterna é uma história do Lanterna Verde e da Tropa dos Lanternas Verdes, escrita por Geoff Johns e Peter J. Thomas, com ilustrações de Dan Jungers, Phil Jimenez, Doug Mahnke, Simon Kudranski, Ardian Syaf, Patrick Gleason, Cully Hamner, Aaron Kuder, Jerry Ordway, Ivan Reis, Ethan Van Sciver, Fernando Passarim e Chris Cross. Conheça a origem do Primeiro Lanterna. Pode Simon Baz trazer Hal Jordan e Sinestro de volta da morte? A grande tragédia de Sinestro que confronta Voltun com consequências trágicas para Korungar. O sacrifício máximo de Hal Jordan e a batalha final com Voltun, o Primeiro Lanterna. É o fim de uma era, mas a luz brilha para sempre. Gostou do conteúdo? Não deixe de conferir mais vídeos como esse e conhecer melhor o canal. O objetivo é e sempre será te ajudar na hora da sua leitura. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário com perguntas ou dúvidas. Espero te ver novamente por aqui. Um grande abraço e até a próxima!